gente falou do Baleia Azul. Isso é real? Isso existiu? Ou era uma lenda urbana? Realmente existiu um jogo. Crianças morreram, crianças se mataram, existiu. Isso foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Foi na época justamente que eu dava aula mesmo. 18, 19. Eu lembro isso de aí. notícias de crianças e adolescentes se matando por conta do desafio da baleia azul. E aí agora foi se modernizando, né? A gente tem... Eu li essa semana, eu não vou lembrar os nomes, mas eu li essa semana que tem um novo desafio no TikTok agora, que também teve uma criança que morreu em decorrência desse desafio, né, do TikTok. E aí eu acho que muitas coisas estão em pauta nesse momento, né? O acesso dessas crianças às mídias sociais, a falta de controle dos pais, onde é que estão esses pais enquanto essas crianças e adolescentes estão acessando tudo isso, né? E não dá para deixar de falar que são crianças vulneráveis, porque uma criança, um adolescente que sabe quem ele é, que tem a identidade dele firmada, que vem de uma família com uma dinâmica adequada, que ele tem carinho, que ele tem afeto, que ele tem vínculo, que ele tem tempo de qualidade com os pais, isso não vai fazer sentido para ele. Ele não vai ser vulnerável emocionalmente a ponto de um vídeo de TikTok poder causar tamanho impacto na vida dele para ele entrar nisso, né, para ele se identificar com isso. Então, aí que está a importância, desde a infância, de ter esses vínculos com as crianças. Eu lembro como se fosse hoje, a época que bombou mesmo, assim, porque eu dava aula eventual na época, em escolas estaduais. E eu lembro como se fosse hoje, eu entrando na sala e aquele caos na sala, porque adolescente, a gente é que fazia a troca, os professores é que faziam a troca. Então, quando você chegava, você via o que eles estavam fazendo, o que estava acontecendo. Então, eu me lembro como se fosse hoje, daquela época na escola que... E até uma coisa que eu gostaria de perguntar, né? Porque eu tive uma aluna que ela tinha muitos problemas, né? Muitas dificuldades. E, na época, eu tinha 23, 24 anos. Eu era super nova. Só que ela estava passando por psiquiatra e estava passando por psicólogo. Estava fazendo a medicação e ela se mutilava. Era a aluna que... para ir para o banheiro, ela tinha que ir acompanhada. Ela não podia ir sozinha, porque senão ela poderia praticar a automutilação. Só que eu comecei a me envolver muito com ela, no sentido de que, de alguma forma, ela, talvez pela idade, por eu ser uma das professoras ali mais novas, ela se identificou. E ela conversava muito comigo, tal, e poucas pessoas ela conseguia conversar, e comigo ela encontrou isso. Ela me chamava às vezes no direct do Instagram pra gente conversar, tal. Só que eu comecei a me envolver emocionalmente. Então, quando ela passava por alguma dificuldade, ela me mandava mensagem ao ponto de eu nunca tinha feito isso, nunca tinha passado meu contato para nenhum aluno. Acabei me envolvendo ao ponto de passar o meu contato de telefone mesmo. E ela me mandava mensagem, a gente conversava, tal. E eu comecei a me envolver muito, tanto que eu cheguei a falar dela com o Jackson, que era o meu líder ele na época. Eu comecei a falar com ele e tal, olha, tô muito preocupada com uma aluna minha, ela pratica o cutting, tá muito em alta isso, tô muito preocupada, tal. Às vezes ela mandava mensagem às vezes de madrugada e eu cada vez mais envolvida. Como que um professor, dentro desses problemas, né, que atingem muito a adolescência, né? Parece que as crianças, não é tanto no contexto ali da escola, mas no adolescente acontece muito. Essas questões do TikTok, da baleia azul, o cutting, quando ficou ali em alta. Como que um professor ajuda... Ou quais as ações que um professor pode ter sem se envolver emocionalmente com o aluno, né? Porque o Jackson, na época, chegou para mim e falou assim, olha, eu acho melhor você não... Na verdade, ele falou, você precisa ter cuidado, porque se alguma coisa acontecer, você vai se sentir responsável. Então, você precisa tomar algo... Tentar não se envolver tanto, né? E entender que as escolhas que ela faz é dela. Você não tem relação com isso. Então, isso tem a ver com pastorear também, né? Claro. Você pode dar um conselho, você pode falar com a pessoa, mas ela vai tomar as decisões dela.
E eu me envolvi muito ali, por ser muito nova, né? Porque como estava muito em alta, a gente também fica em pânico, né? Como professor, você acaba tendo afeto pelos alunos, né? Sentimentos ali pelos seus alunos. Mas com ela, eu me envolvi ao ponto de realmente ter que conversar com um pastor, pedir uma ajuda. Como que os professores podem ajudar sem se envolver emocionalmente? Ou não só professores, né? Mas qualquer pessoa. Líderes, né? Pessoas que estão trabalhando diretamente com aqueles adolescentes. Eu acho que a gente tem que entender qual é a nossa função, né? A nossa função na vida das pessoas. Então, você como professora, eu como psicóloga. Por exemplo, eu como psicóloga, minha função é acompanhar aquele sujeito, ter uma escuta acolhedora, sem julgamento, né? Falar, olha, pensa nisso, pensa naquilo. Mas, como o Jackson falou, a decisão sempre é do outro. Então, eu acho que entendendo a nossa função, a gente consegue não se envolver tanto emocionalmente, mas para isso também precisa ter uma maturidade. Você era muito nova, acho que faz parte mesmo desse contexto. E compreender o lugar de cada pessoa nessa dinâmica. Então, por exemplo, né, o que os professores podem fazer. Eu trabalhei em escola durante 5 anos aqui em Sorocaba, numa escola particular. Também a gente ouvia muitos casos, enfim, de muitas coisas. Eu entendo que a responsabilidade por esses adolescentes é dos pais. Então, num contexto escolar, eu entendo que a função do professor, do coordenador, do diretor, enfim, todo mundo que está lá, é chamar, entender o que está acontecendo, né? Então, ouvir, identificou a demanda daquele adolescente, chamar a família, chamar os pais, falar para eles o que está acontecendo, ouvir esses pais, talvez tenha alguma coisa que a escola possa fazer, alguma ajuda que possa dar, e orientar que esse adolescente seja encaminhado para um atendimento, né? Às vezes ele já está se ele já estiver, aí não tem muito o que se fazer, né? Aí eu acho que é acompanhar, poder oferecer uma escuta quando ele precisar, mas não nesse lugar de dependência. Porque quando a pessoa está muito adoecida emocionalmente, como o caso dessa adolescente, por exemplo, ela provavelmente se vinculou muito a você e provavelmente ela considerava muitas coisas que você falava. E aí você acaba sendo responsável por uma coisa que você não era, né? Por talvez decisões dela que não eram da sua responsabilidade. Então, por exemplo, né, eu acho que em relação à escola, à igreja, como ajudar? Eu acho que chamar esses pais para conversar, orientar em relação ao que está acontecendo, porque às vezes, gente, por incrível que pareça, às vezes os pais não sabem. Porque os pais, eles não têm vínculo com esses adolescentes, né? Então, os pais são aqueles pais que trabalham o dia todo, chega em casa, o adolescente está no celular, está no computador, está no iPad, não se conversa. Não, gente, quantas adolescentes eu já atendi aí ao longo da minha vida, por exemplo, com gestação na adolescência. No século XXI, não sabiam que precisava usar camisinha. Né? Não sabiam como engravidavam. Por quê? Porque nunca foi falado. Gente, se a gente não falar para os nossos filhos, quem é que vai falar? Sabe quem vai falar? O Google. Mas aí como é que o Google ensina os nossos filhos sobre tudo? Sobre sexo, sobre droga, sobre saúde mental, sobre emoções, sobre sentimentos. O Google não vai ensinar da maneira como a gente ensina. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a trazer uma consciência, nós que temos esse papel, né, de liderança na sociedade, que esses pais precisam estar atentos para aquilo que acontece com os filhos deles. Então, eles precisam saber o que está acontecendo com os filhos. E aí eu acho que talvez a nossa função seja orientar. Né? Orientar, olha, seu filho está passando por isso, você sabe o que está acontecendo, você consegue conversar com o seu filho, você sabe o que fazer numa situação dessa, você sabe que existe um CAPS, você sabe que existe um atendimento de saúde mental, você sabe que existe um tratamento para essa demanda do seu filho, você quer que a gente te ajude de alguma maneira, te passe um contato, te dê alguma informação. Eu acho que a função é mais essa rede de apoio do que exatamente assumir a responsabilidade por aquele sujeito, vamos pensar, né, aquele adolescente. Nesse caso, por exemplo, eu acho que eu me envolvi tanto que até a mãe dela começava a conversar comigo. Então, nas reuniões de professor, ela também acabava me segurando e conversando comigo sobre a filha dela, tal. E aí, quando você falou, né, às vezes a família também precisa passar por um psicólogo, né? Precisa de um acompanhamento. Talvez esse era um caso, sabe? Sim. Só que 2 coisas que eu gostaria de saber dentro dessa história que eu vivi, que pode ajudar, né, muitas pessoas. Mas como que eu posso conversar com esse pai, com essa mãe, para que ele possa buscar, ou eu não falo sobre isso? Uma outra pergunta, que eu já vou falar as 2 para eu não esquecer. Tá bom. A segunda pergunta seria, como que eu, depois de ter me envolvido tanto, crio essa distância, sabe? Vou tentando me desvincular.
A questão do atendimento, né, em saúde mental é sempre uma sugestão. A gente sugere. Então, eu já sugeri para muitos pais que me procuravam na época que eu atendia criança, quando eu trazia uma criança, por exemplo, eu identificava que a demanda era da família. Então, eu sugeri, olha, a minha sugestão é que vocês façam a mãe ou o pai, ou uma terapia de casal, às vezes é uma questão do relacionamento dos pais. Então, é sempre uma sugestão. Por quê? Porque o sofrimento mental, ele não atinge só o sujeito, ele atinge todo mundo que está perto. Né? Na escola, na igreja, a gente começa a se angustiar em ver a pessoa sofrendo daquela maneira, principalmente quem convive o tempo todo, todo dia, toda hora. Né? Então, até na questão do suicídio, quando a gente fala do atendimento para a pessoa, da ajuda profissional para a pessoa que pensa em suicídio, a família também precisa ser ajudada. Né? A família também precisa estar num tratamento, precisa estar sendo cuidada para saber como lidar com o sofrimento daquela pessoa e como o sofrimento daquela pessoa reverbera no seu próprio sofrimento. Então, a ajuda aos pais sempre é uma sugestão. Quando eu trabalhava em escola também, a gente sugeria muito para os pais. Olha, a gente está percebendo que tem um sofrimento muito grande nessa dinâmica familiar. Né? A gente entende que se você buscasse um atendimento, poderia ser importante para você, elaborar suas próprias questões. Isso vai interferir na sua relação com o seu filho. Né? Então, a gente vai sugerindo que existe essa possibilidade de cuidado e de ajuda. Então, a gente sugere. E aí, quando, né, a pessoa, indo para a sua segunda pergunta, quando já está muito envolvida emocionalmente e quer se distanciar, que, na verdade, é o ideal, eu acho que é falar a verdade mesmo para a pessoa, né, para adolescente ou para a família. Né? Dizer, olha, eu acho que eu realmente me envolvi emocionalmente com vocês numa tentativa de ajudar, mas isso está ficando pesado para mim. Eu não sou uma profissional da área, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra. Isso está ficando pesado para mim. Vocês podem continuar contando comigo, mas com um certo limite. Né? Então, eu sugiro que vocês realmente busquem ajuda profissional, toda a família. Eu vou continuar aqui dentro das minhas possibilidades de atuação, mas que não ultrapasse o meu limite, porque isso também está me fazendo... Né? Tá me trazendo sofrimento, tá me trazendo angústia. Então, acho que é ser honesto mesmo e também ter a consciência disso que o Jackson falou. A escolha sempre é da família. E eu vou ser bem honesta com vocês. Na maioria dos casos, a família não procura ajuda. Na maioria dos casos, a gente sugere, a gente orienta, a gente indica e a família não procura. E aí, hoje, né, depois de 12 anos de profissão, hoje, para mim, isso é muito tranquilo, porque eu entendo que cada um tem o seu direito à escolha. A pessoa tem o direito de falar, não vou. É um direito dela, né? A gente se compadece, a gente torce para que ela procure, mas ela tem o direito de falar não. Mas quando a gente está lá no comecinho, né? Eu também, eu me formei com 24 anos, quando eu tinha 24 anos e fui para o mundo aí trabalhar, a gente está naquela coisa de querer convencer a pessoa, de mostrar o quanto aquilo é bom, o quanto aquilo é importante. A gente não vai conseguir. Por quê? Vamos voltar para uma pergunta anterior, porque tem a questão do desejo, a pessoa precisa desejar, e sei lá, o que sustenta uma pessoa no processo terapêutico é o desejo dela de estar lá e de trabalhar aquelas demandas que ela tem. Né? Então, eu acho que o nosso papel sempre é sugerir, conversar, levar informações, falar, tem, né, um Instagram aqui de uma psicóloga bacana, veja lá, você vai ter informação, lê esse artigo, vê esse podcast, vê esse vídeo aqui no YouTube explicando o que é terapia, explicando como isso pode te ajudar. Eu acho que a nossa função é levar informação para a pessoa, né, e também respeitar o nosso limite de atuação dentro daquele caso. E eu vou falar uma coisa, Sibeli, que assim, às vezes até nós, enquanto profissionais, a gente tem o nosso limite também. Tem casos que a gente não dá conta de atender, né? E aí a gente tem que ser realista e honesto conosco e com o paciente de falar, olha, eu vou te encaminhar para outro profissional, né, que talvez tenha uma especialidade maior nesse caso, né, enfim, né, por qualquer situação que seja, não são todos os casos que a gente dá conta de atender. Por quê? Porque a gente também é humano, porque a gente também tem as nossas dores, os nossos traumas, a nossa história de vida, e às vezes alguma coisa identifica, e você não dá conta de cuidar da dor do outro se a sua dor ainda está sendo cuidada. Né? E também é um dos motivos pelos quais a gente sempre tem que estar em terapia, a gente tem que estar cuidando das nossas dores. Porque soldado ferido não vai para a guerra. A gente não consegue ajudar quem está doente se a gente também está doente, né? Emocionalmente falando. Então, essa questão do nosso limite, eu acho que isso é geral, isso é para todo mundo, em todo contexto. A gente tem que saber estabelecer o nosso limite para que o sofrimento do outro não nos invada e a gente não sabe mais aquilo que é do outro, aquilo que é nosso, e a gente entra num sofrimento muito profundo. Aquilo que a gente fala, né, amor? Feridas não curam, né? Pessoas feridas ferem, né? E pessoas curadas curam, né? Exatamente. Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.